Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mendes pra vocês. Antes de eu entrar no tema do vídeo, eu queria dar um aviso importante pra vocês. Eu gostaria de recomendar um canal pra vocês que eu acho que muitos de vocês conhecem. É o canal do Júlio Chagas. Ele também fala de crimes, de curiosidades. Tá passando aí pra vocês um print. Então vão lá, deixa bastante like, dá aquela força pro canal dele. E me segue lá no Instagram, né, que eu tô sempre falando de caso pra vocês. Quando o YouTube não entrega os vídeos pra vocês, eu falo lá. E é isso, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. Então o caso que eu vou falar pra vocês é um caso bem conhecido, ele é muito famoso, principalmente lá nos Estados Unidos. Ganhou até uma série pela Netflix chamada Olhos que Condenam. Eu acredito que muitos de vocês conhecem essa série. E, pra ser sincero, eu não conhecia essa história. Eu assisti a série primeiro e aí eu fiquei sabendo que era uma história real. Fiquei muito interessado. Já faz algum tempo que eu assisti a série, mas eu resolvi trazer hoje esse caso pra vocês. Então vamos lá. Então, mais ou menos às 1h30 da manhã, dois homens estavam caminhando pelo Central Park, na rua 112, no dia 19 de abril de 1989. Quando encontraram uma mulher caída no chão perto das árvores. Ela ainda estava viva e estava usando somente sutiã. Parecia que ela estava lá já há algumas horas, porque a sua temperatura corporal estava muito baixa e ao redor da boca dela tinha um resto de tecido que estava enrolado em seu rosto e o mesmo material foi usado para amarrar os seus pulsos no rosto. Ela estava ferida e foi atingida na cabeça repetidamente, de acordo com os investigadores. Ela também tinha lama pelo corpo todo e parecia que ela tinha sido arrastada até lá, porque tinha uma trilha assim para fora da pista de corrida. Então essa moça é levada para o hospital metropolitano em estado grave porque ela tá muito machucada. E agora eu vou voltar um pouquinho no tempo para apresentar a vocês 5 garotos que fazem parte desse caso e é muito importante, então eu vou voltar um pouco no tempo. Eu vou começar falando do Raymond Santana. Ele era um adolescente, filho de um porto-riquenho com a mulher negra e misturada também com porto-riquenho. Ele morava no Bronx, Nova York, num bairro muito tranquilo, onde todo mundo se conhecia, mas ele acabou se mudando para o Harlem, o que era bem diferente do que ele estava acostumado. Lá era muito mais rápido, acontecia muitas coisas ao mesmo tempo, a rua era mais movimentada. O outro garoto se chamava Andrew McGrain. Ele era filho único, um garoto que adorava beisebol, era arremessador, mas com o tempo começou a jogar em todas as posições em ligas pequenas. O Yusef Salaam e o Corey Rice eram dois garotos que cresceram no mesmo prédio no complexo de Schomburg. O Yusef tinha 2 irmãos e sua mãe era uma mulher solteira, professora na Universidade Parsons. Corey era um garoto que tinha um pequeno problema de audição. O Kevin Richards cresceu com a grande família, ele tinha 4 irmãs e era o único homem e o caçula da família. Agora que eu falei um pouco pra vocês sobre cada um dos envolvidos nesse caso, a gente vai entrar pro dia do caso, o dia que aconteceu tudo, que gerou muita repercussão no país. Então era dia 19 de abril de 89, era um dia tranquilo em Nova York, estava perto de um feriado, então não tinha aula. Tinha vários garotos brincando na rua, inclusive alguns desses que eu citei pra vocês. Então os amigos do Raymond chamam ele pra dar uma volta, que eles querem sair. E aí ele vai falar com o pai dele e o pai dele aconselha ele ir pro Central Park, porque em Nova York as ruas estavam muito perigosas. Nessa época era um tempo de muito preconceito, principalmente em Nova York. Então, para um garoto negro estar andando sozinho por aí, não era difícil se meter em problema. Então ele segue o conselho do pai dele e vai pro Central Park com os amigos dele. Já estava anoitecendo e o Corey Rice estava num restaurante que ficava na esquina da rua 110. Quando de repente ele viu uma multidão virando a esquina. E nessa rua 110 também estavam o Andrew, o Raymond, o Kevin e o Yusef. Então tinha esse monte de garotos correndo pela rua, eram amigos em comuns dos garotos, alguns eram conhecidos do bairro, outros eram colegas de escola. Então eles veem isso e ficam fascinados, eles querem ir também, eles estavam pulando nas costas dos outros, só fazendo bagunça mesmo, e os meninos quiseram também acompanhar eles. Então o Yusef chama o Corey pra ir pro parque e eles vão juntos pro parque. Eram no total de 25 a 30 garotos e eles vão por ali caminhando pela estrada principal. Só que começa a acontecer algumas coisas ruins, alguns garotos começam a atacar pedras em carros,
outros começam a atormentar os ciclistas que estão passando por ali pelo parque. Alguns garotos que estavam ali também cercaram um morador de rua e bateram muito nele, chegando a quebrar uma garrafa de cerveja na cabeça do morador de rua. Só deixando claro para vocês que nenhum dos 5 garotos que eu citei para vocês no começo com nomes estava envolvido em qualquer tipo de atividade ilegal ou perigosa. Eles estavam ali mesmo para se divertir. Então, depois que eles começam a atormentar as pessoas no parque, a polícia chega lá imediatamente. E quando a polícia chega, o grupo debanda, cada um corre para um lado. O Corey Rice conseguiu sair do parque imediatamente, então antes da confusão toda se generalizar e virar aquela bagunça, ele conseguiu sair para casa. O Raymond também conseguiu fugir do parque, mas quando ele estava passando perto do reservatório, ele viu um homem sendo espancado por algumas pessoas. Então, depois disso, alguém gritou: "Lá vem a polícia!" E um carro parou na frente do Raymond. Saíram 2 policiais. Um segurou ele e o algemou e colocou dentro da viatura. O Youssef atravessou a rua 96, escalou algumas pedras para chegar ao outro lado e fugir dos policiais, que naquele momento estavam caçando os garotos. Quando tudo isso aconteceu, o Andrew não estava mais lá. Era mais ou menos umas 9, 10 horas da noite. Ele tinha essa hora para chegar em casa, mas ele estava no parque. Mas aí ele conseguiu sair um pouco mais cedo. Já o Kevin Richards estava correndo da polícia e a sua corrida foi quase interrompida quando ele escutou: "Pare, senão eu atiro". E apesar dessa ameaça, ele só continuou correndo, não parou. Então chegou outro policial e conseguiu derrubar ele na lama. Então o policial pegou um capacete e acertou no rosto do Kevin. E mesmo ele falando que não tinha feito nada, que ele estava ali só para se divertir, o policial não quis nem saber, colocou ele dentro da viatura e levou ele. Só frisando pra vocês, o Kevin só tinha 14 anos. Ele era um dos meninos mais novos que tinha ali. Então, Kevin e Raymond são levados às 11 horas para a delegacia, junto com alguns outros adolescentes que estavam por ali. Lá eles são colocados, eles tiram foto deles, como aquelas fotos de criminoso que a gente vê segurando uma placa, e depois eles colocam todos os garotos num cômodo sentados lá. O Kevin ficou com um arranhão enorme no rosto por conta da pancada que ele levou do policial com um capacete, e eles ficaram nesse cômodo esperando, gente, durante um longo tempo, esperando alguma coisa acontecer. Demorou um pouco, mas os policiais começaram a ligar para os pais dos garotos para irem buscar eles na delegacia. Então aí tudo parecia que estava ficando bem, que tudo ia melhorar. Mas à 1h30 da manhã, como eu já falei pra vocês, o corpo da corredora foi encontrado nesse mesmo dia. E ela estava no hospital em estado grave, ela tinha uma fratura craniana e ela tinha perdido muito dos seus fluidos corporais. E ela estava num estado tão crítico que as pessoas descreveram ela como praticamente morta. Na delegacia, as crianças estavam quase sendo liberadas quando uma detetive que acompanhou o caso da corredora ligou para a delegacia e disse para não liberar os garotos de jeito nenhum. Então o pai do Raymond e a mãe do Kevin chegam na delegacia para buscar os filhos. Mas de lá eles esperam 1, 2, 3 horas e, de acordo com os policiais, eles estavam esperando uma papelada. Era só o que faltava para os meninos serem liberados, uma papelada que pelo visto nunca chegou. Então o pai do Raymond começa a ficar muito preocupado, sabe? Era muito esquisito. E ele sabia onde é que o filho dele estava. Ele estava numa sala do lado, onde tinha um segurança, um policial. E ele chega no policial e pergunta se ele pode ver o filho dele. E o policial disse que não, que ele ia ter que esperar até amanhã para poder ver o filho. Então o pai do Raymond pede para a mãe dele, no caso a avó do Raymond, ficar lá na delegacia porque ele tem que ir trabalhar. No dia seguinte, a polícia começou a investigação do caso da corredora atacada. Uma promotora chamada Linda Fursten, juntamente com Elizabeth Lander, eram que estavam mais interessadas em resolver o caso. Elas faziam parte das investigações e não estavam atuando só como promotoras. Rapidamente, a notícia que uma mulher tinha sido atacada no Central Park e que estava lutando para sobreviver se espalhou pela mídia, sabe? Como qualquer coisa que acontece no Central Park. Como eu falei pra vocês, lá é um lugar muito famoso, então tudo que acontece lá vira notícia. Eu já contei pra vocês outro caso que aconteceu lá, que foi o caso do assassino elegante, eu acho que era assim o nome dele. Eu vou deixar um link aqui na descrição para depois você ver. Então, que todo mundo queria saber naquele momento quem eram os culpados por esse crime. Como eu falei para vocês, os garotos estavam todos juntos numa sala,
Só que aí os policiais começaram a separar eles e interrogar eles. Eles começaram a fazer várias perguntas e principalmente a pergunta deles era o que teria acontecido com a moça que foi encontrada no parque. Claramente os garotos não entenderam nada, eles não sabiam que moça era ela, eles ficavam negando, dizendo que não estavam entendendo que história era essa. Até porque eles estavam na delegacia, então eu creio que eles não ficaram sabendo dessa notícia, lá não tinha TV para eles verem. E conforme os garotos iam negando que não sabiam de nada, os policiais começavam a colocar uma pressão nos garotos, sabe? Falando coisas do tipo, você quer ficar na prisão para sempre? Porque se você não me disser a verdade, é isso que vai acontecer, você vai ficar aqui para sempre. E os garotos seguiam negando a história, dizendo que não sabiam de nada, e conforme eles iam negando, os policiais eles começavam a colocar mais pressão psicológica neles. E os policiais também falavam como se eles tivessem certeza que os meninos tinham sido culpados. E na minha opinião, daqui por diante, eu acho que esse interrogatório ele perde completamente a noção, o limite. Eles começam a gritar no ouvido dos meninos, a bater, jogarem as coisas, a soprar a fumaça do cigarro na cara deles. Teve até se eu não me engano, que apanhou também, sabe? Então, assim, eles queriam porque queriam que os meninos assumissem essa culpa. E lembrando a vocês que eles só tinham 14 e 15 anos, sabe? Não passava disso. Era 14 e 15 anos que todos lá tinham. Enquanto o Kevin e o Raymond eles eram interrogados, a polícia foi atrás de mais garotos que possivelmente estavam no parque naquela noite. Eles conversaram com algumas pessoas. Você viu quem estava no parque? Foram notando os nomes das pessoas que conheciam quem estava no parque. E foram atrás. Então os detetives vão até a casa do Andrew. Eles levam ele para a delegacia e também começam a interrogar ele daquele jeito agressivo, igual eles estavam fazendo com os outros garotos. Eles também foram num prédio do Youssef e do Corey. Só que eles estavam atrás só do Youssef, porque como eu falei para vocês, o Corey saiu de lá muito rápido, então quase ninguém viu ele. E na lista só constava, né, o nome do Youssef. Só que os policiais aconselharam o Corey a ir junto com o Youssef para ele não ir sozinho e não voltar sozinho. E como os dois eles eram muito amigos desde criança, o Corey não quis deixar o Youssef só e acompanhou ele até a delegacia. Mas quando eles chegaram lá, tanto o Youssef como o Corey também foram interrogados com as mesmas perguntas da corredora e tudo isso que eles estavam tentando descobrir. É muito agoniante ver os relatos, tem na internet, sabe, gente? Porque os garotos eles ficavam muito agoniados, com muito medo, eles choravam. E os policiais não tinham, sabe, nem pena, nem nada. E o pior dessa pressão psicológica é que eles também tentavam vencer os garotos pelo cansaço. Ou seja, eles ficavam horas respondendo as mesmas perguntas, sem dormir, sem comer, sem poder ir no banheiro, sabe? E esse interrogatório já faziam horas, eram mais de 14, 15 horas só respondendo as mesmas perguntas, sem poder comer, sabe? Então, sem obter respostas, os detetives policiais bolaram uma estratégia repugnante, que era fazer os garotos colocarem a culpa uns nos outros. Então, por exemplo, eles chegavam no Kevin e falavam: foi o Youssef, você viu ele fazendo isso? Porque se você viu ele fazendo isso, a gente deixa você pra casa, sabe? Então eles foram colocando a culpa um no outro, sabe? Não é nem por maldade, gente. Porque eles estavam cansados, tudo que eles queriam era ir pra casa, eles eram muito novos e, sabe, ouvir que você vai pra casa se você fizer uma coisa. Eu acho que aquilo ali pra eles era o único escape. E eles fizeram os meninos principalmente colocarem a culpa no Kevin, porque ele tava com um arranhão no olho, e os investigadores disseram pros garotos que esse arranhão ele conseguiu quando ele atacou a corredora, e a corredora arranhou o rosto dele sem querer. Então, no desespero, foi isso que os garotos fizeram. Eles tiveram que assumir a culpa. Eles disseram que participaram, mas que quem cometeu todo o ato foi o Kevin. Eles só ajudaram e eles achando que falando isso eles seriam liberados. E detalhe, eles não se conheciam. Os únicos que se conheciam eram o Youssef e o Corey, que eu já falei pra vocês. Os outros não tinham nenhum tipo de amizade nem nada. E no relatório escrito pelos detetives tinham umas coisas muito mentirosas. Eles criaram uma história muito mentirosa e fizeram os garotos assinar, e os garotos assinaram na hora do desespero. Então, depois que os detetives conseguiram as confissões escritas, eles começaram a gravar vídeos das confissões. E muitos dos garotos que estavam ali gravando os vídeos, eles achavam que eles estavam servindo só como testemunhas, que depois que eles fizessem isso, eles seriam liberados para casa, que era tudo o que eles mais queriam naquele momento. Sabe, é horrível pensar isso, eles eram coagidos pelos policiais
a confessarem o que eles não fizeram, a assinarem o que eles não queriam, a colocar a culpa numa pessoa, a mentir, tudo, sabe, só pra poder ir pra casa. Depois que eles confessam, eles são colocados numa cela, todos juntos, e é só aí que eles se conhecem. Então os garotos foram acusados de tentativa de assassinato, estupro em primeiro grau, sodomia em primeiro grau, abuso sexual em primeiro grau, 2 acusações de agressões em primeiro grau e tumulto em primeiro grau, e foram levados para a detenção juvenil de Spotsford para crianças e adolescentes que cometeram crimes graves. Menos o Corey, que foi mandado para a ilha Kickers pelo fato dele já ter 16 anos de idade, o que foi extremamente assustador para ele. Ele era só um menino de 16 anos e ele teve que ficar numa prisão de caras adultos porque ele já tinha 16 e ainda com acusação de estupro nas costas, o que fez a vida dele na prisão ser um inferno. E ele era só basicamente uma criança. Enquanto isso, a corredora continuava internada no hospital metropolitano em estado crítico. O nome dela era Patricia Ellen Mailey, mais chamada por Trisha Mailey. Tinha 28 anos e era investidora de um banco que ficava na Wall Street. Muitos cidadãos revoltados pediam a pena de morte dos garotos e eles ficavam mais instigados a fazerem isso pelos discursos também do Donald Trump. Ele discursava muito sobre isso e ele apoiava a pena de morte, ele também queria a pena de morte. Então o Andrew, o Kevin e o Self foram liberados sob fiança. Então eles poderiam aguardar o julgamento em casa com as suas famílias. Já o Raymond e o Corey tiveram que ficar na prisão e aguardar os julgamentos presos, porque a família não conseguiu juntar dinheiro suficiente para pagar a fiança. Então a investigação seguiu e nas roupas da corredora da Trisha foi encontrado o DNA do agressor. Eles fizeram um teste e quando o resultado saiu, o DNA não era compatível com nenhum dos DNA dos meninos, nenhum. Aí você pensa, então tá tudo resolvido, não tem DNA deles, não tem como eles terem feito algo do tipo. Então a polícia se apoiou numa ideia horrível de que tinha um sexto membro que cometeu o ato também junto com eles, só que diferente dos garotos, esse a polícia não tinha conseguido pegar e os garotos tinham que permanecer presos porque eles ajudaram a segurar e eles inventaram toda essa baboseira que, na moral, ninguém em sã consciência engoliu uma história dessa. E também, quando a corredora foi atacada, quando ela foi arrastada, ela deixou uma trilha de 18 polegadas de largura, o que seria impossível. Se 5 garotos tivessem atacado ela, a trilha ela teria que ser muito maior. Segundo outros investigadores, naquela trilha só tinha espaço para 2 pessoas, a vítima e o agressor. E a única prova que a acusação tinha contra os meninos era a suposta confissão deles que foi gravada. Era a única coisa que eles tinham contra os meninos. Então, em junho de 1990, o Andrew, o Kevin e o Seth foram julgados. A Trisha também testemunhou, ela já estava melhor, ela já estava se recuperando, mas ela ficou com muitas sequelas, ela não conseguia andar direito, ela não se lembrava de nada do dia do ataque. Tudo que ela sabia, ela tinha ouvido da mídia depois que ela acordou. Ela tinha cicatrizes evidentes, sabe? Ela não estava muito legal. E naquele momento os meninos torciam para que ela se lembrasse do que tinha acontecido. Mas infelizmente ela não conseguiu se lembrar. Mesmo assim ela foi testemunhar. E as pessoas acham que eles colocaram ela para testemunhar só para ter um peso maior no tribunal. Para os meninos se sentirem mais culpados. E para a mídia sensacionalista poder, sei lá, fazer suas matérias e o público ficar com pena e contra os meninos. Porque o estado que a Trisha se encontrava, apesar dela estar melhor, ela estava completamente diferente do que ela era antes. Uma mulher saudável, uma corredora, e ela não podia mais fazer essas coisas. O julgamento foi muito longo. Eu não vou entrar em detalhes do julgamento, em cada detalhezinho, porque senão esse vídeo aqui vai ter 30 horas seguidas. Então, no dia 18 de agosto de 1990, o Andrew Raymond e o Seth foram considerados culpados. Por eles serem menores de idade, eles foram sentenciados de 5 a 10 anos de prisão, que é o máximo tempo que a lei permitia por eles serem menores. E 2 meses depois dessa condenação, o Corey e o Kevin foram ao tribunal. E no dia 11 de dezembro, os dois também foram considerados culpados. A sentença do Kevin também foi de 5 a 10 anos de prisão. Já o Corey foi sentenciado como um homem adulto. Na época do julgamento, ele estava com 18 anos. Mas quando o crime aconteceu, ele tinha 16. E ele pegou de 5 a 15 anos de prisão e foi para um presídio separado dos outros garotos. O Andrew, o Kevin e o Self e o Raymond cumpriram cada um quase 7 anos
antes da liberação das suas condicionais. Mas em 1998, Raymond foi preso por tráfico de drogas, foi mandado de volta para a prisão para cumprir de 3 a 7 anos de prisão. Todos os meninos já tinham sido liberados, eles pegaram 7 anos de prisão, tiveram um bom comportamento, muitos deles se formaram, menos o Corey, como ele pegou tempo maior como homem adulto, ele ainda continuava preso. Então, no final do ano de 2001, o Corey conhece o Matthias Hayes na prisão de Auburn. O Matthias era um jovem que tinha sido condenado em 1989 por cometer vários estupros por ali em Nova York. E o Matthias começou a falar para alguns colegas deles, eles começou a soltar algumas informações dizendo que conhecia uma pessoa que estava presa injustamente. Então ele foi chamado para falar com o investigador, que ficou sabendo dessa história, e nessa conversa ele assumiu que ele tinha atacado a Trisha Meili. Todo mundo ficou em choque, ninguém se lembrava mais desse caso, sabe? Eles achavam que ele poderia falar qualquer coisa, menos algo relacionado a um crime que tinha acontecido há 13 anos atrás, sabe? Um crime que era esquecido por todo mundo, menos porque quem teve que pagar o preço, que é quem estava preso. Então, o Matthias contou detalhadamente como ele atacou a corredora, que foi com um galho, que ele fez tudo sozinho. Então, eles vasculharam lá os bancos de DNA, acharam o DNA antigo que foi encontrado na Patricia, fizeram um teste e ele deu 100% compatível. Tinha sido ele mesmo. Então, em 19 de dezembro de 2002, as acusações contra os 5 garotos do Central Park foram retiradas. Apesar de ser provado que os garotos eram inocentes, a Linda Feinstein, que era aquela promotora que não deixou os garotos voltarem para casa da delegacia naquele dia e que mais lutou para que eles fossem acusados injustamente, permaneceu com a sua opinião e disse a um jornal: "Acho que o Matthias, junto com aquele bando de crianças, abusou dela. Matthias ficou mais tempo quando os outros saíram e ele completou o ataque. Sabe, foi ela que fez tudo, que garantiu que os garotos não saíssem, que garantiu que acusassem ele. Então, assim, ela foi a mentora de tudo isso." Em 1995, a Trisha Meili completou a maratona na cidade de Nova York, cruzando a linha final no Central Park, não muito longe de onde tinha sido atacada. Em 2003, ela lançou um livro chamado Sou a Corredora do Central Park, que detalha a sua incrível recuperação. Em 2003, um ano após as condenações serem anuladas, os 5 do Central Park, como ficaram conhecidos, entraram com a ação de direitos civis contra a cidade de Nova York e contra os policiais e promotores que trabalhavam nas suas condenações. E esse processo permanece pendente até hoje. Ou seja, até hoje eles não receberam nenhum centavo. Essa história deles ficou muito conhecida como uma das maiores injustiças. Tá cada um querendo aí fazer sua vida. Saiu a série, baseada na vida deles, que é Olhos Te Condenam. Também tem um documentário muito bom, acho que se vocês pesquisarem, vocês acham, eu assisti, é muito bom. E é muito triste, pensar que eles perderam a juventude deles todas na prisão, já entraram crianças, saíram adultos por um crime que eles não cometeram, isso é revoltante. E eles implicam muito também que isso na questão racial, porque eles eram negros e que se eles não fossem negros, talvez eles não tivessem pegado tanto tempo de prisão e outra, não tinha nem provas contra eles, então por que as pessoas queriam que eles ficassem presos? Não tinha DNA, gente. Isso é um absurdo. Enfim, esse caso me revolta. Eu quero muito saber o que vocês acham. Me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa aquele like. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis.